bem com vocês? Eu tô aqui, Vanessa, personal organizer, pra mostrar pra vocês uma super dica. Uma coisa que eu demorei pra aprender, eu não sabia logo de cara, e quando eu aprendi, a minha vida mudou. O que acontece é que aqui em casa moramos só duas pessoas, eu e meu marido. Então, eu tenho que ter um controle muito preciso sobre as minhas compras, sobre o meu consumo. Eu falo de cozinha, produtos de limpeza, né, mantimentos, porque eu corro um risco muito grande das coisas se estragarem e de eu perder alimentos, né? Principalmente aquilo que é refrigerado, as frutas, as folhas, né? Eu corro muito esse risco. E se você na sua casa não tem um volume de pessoas ou um volume aí frenético na cozinha, né, de cozinhar e tal, preparos, você também deve sofrer com isso. Eu gosto de comer salada e quando eu vou comprar folhas, eu procuro ou comprar mix de folhas, às vezes aqueles prontos, que são mais caros, mas pelo menos eu não jogo alimentos no lixo, ou eu opto por um tipo de folha. Eu gosto muito de rúcula, por exemplo. E aí eu aprendi, e mesmo assim, eu moro numa cidade muito quente, né? Onde as coisas se perdem com uma velocidade enorme, porque elas amadurecem muito rapidamente. E aí eu aprendi um truquezinho para as folhas que eu quero ensinar para vocês. Eu vou mostrar aqui. Primeiro eu vou mostrar esse acessório aqui de cozinha, que é o secador de folhas, né? Ele é plástico. Esse aqui, ó, é da Plazútil. E depois de lavar as folhas, né? A gente coloca as folhas aqui dentro. Tá vendo? Ele tem um cestinho que separa as folhas do fundo do recipiente aqui. Aí a gente fecha, as folhas estão lavadas ainda, né? Por escorrer, e a gente precisa secar as folhas para poder guardá-las, né? E aí você vem e gira aqui, ó, o cestinho gira. Tá vendo? O cestinho gira, ó. E aí, toda a água que tá na folha vem pro fundo desse recipiente. Aqui ficam as folhas secas, né? Já sem excesso de água. E o fundo aqui fica com toda a água que a gente vai e joga fora, tá? Então, o primeiro passo é esse. Se você não tem esse acessório, você pode lavar e dar uma batidinha, uma leve, né? Uma secada, encontrar aí a sua forma de deixar o mínimo de água possível nas suas folhas. Agora, aqui é que vem o truque. Lavei minhas folhas, coloquei minhas folhas aqui nesse Tupperware. E qual é o segredo, gente? Eu vou pegar aqui, ó, 2 folhinhas daquele papel absorvente e vou colocar aqui, tá? Precisa preencher tudo, se é preciso? Não, tá? Vou colocar aqui. Porque esse papel vai absorver todo e qualquer resquício de água que ainda exista nas folhas ou que venha a ser produzido pela refrigeração, tá? Ai, Vanessa, e aí? É só fechar? Não. Você não vai guardar o seu recipiente dessa forma, com a tampa para cima. Você vai guardar dessa forma, com a tampa para baixo. Tá vendo que aqui, ó, tem gotículas de água, tá? Mas aí, com aquele papel absorvente embaixo, não vai se acumular, a água não vai se acumular e ela não vai ficar em contato com as folhas. E isso vai fazer a durabilidade das folhas ser infinitamente maior. Então, qual é o segredo, né, de se guardar as folhas dessa maneira? Colocar, né, no recipiente assim e guardá-las viradas de ponta cabeça. É fazer com que as folhas não tenham contato com a água, porque é a água que faz a folha apodrecer, a folha amolecer, né? E a gente acaba perdendo essas folhas. Então, dessa maneira aqui, guardando dessa forma, e aí você vai, conforme a utilização, observando a umidade que tá naquele papel absorvente. Quando ele ficar muito úmido, você faz a troca, tá? Porque senão vai ficar em contato com a umidade da mesma forma. Então, você vai fazendo uma troca. E não precisa ser uma troca todo dia, não tem neurose com relação a essa troca, não. Ela é bem tranquila, tá? Mas isso aqui vai me durar semanas.
Nasce. Coisa que eu perderia em 3 ou 4 dias, me dura semanas, gente. É uma verdadeira mágica. É a mágica do quê? Da economia e do fim do desperdício. Então eu queria mostrar essa diquinha pra vocês, que é bárbara. E vocês façam aí na casa de vocês e me contem se funciona ou não funciona. Tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.